Você já reparou como o mundo parece cada vez mais caótico, polarizado e incerto? Bom, isso não é por acaso. Segundo alguns historiadores, nós entramos no que é conhecido como uma quarta virada, um período da grande crise que ameaça remodelar a sociedade, a economia e até a ordem global. Então, no vídeo de hoje, vamos explicar exatamente o que é essa quarta virada, por que ela parece estar acontecendo agora e como ela pode impactar os mercados, os seus investimentos e especialmente as criptomoedas. Meu nome é Vinícius e acredite, este é um vídeo que você não pode se dar ao luxo de perder. Agora, antes de mergulharmos fundo na quarta virada, vamos primeiro entender exatamente o que ela é e de onde ela veio. Lá em 1997, dois autores e historiadores, Neil Howell e William Strauss, publicaram um livro inovador intitulado The Fourth Turning: An American Prophecy. Nele, eles propuseram uma ideia surpreendente, a de que a história se move em ciclos previsíveis, com duração de aproximadamente 80 a 100 anos, cerca da duração de uma vida humana. Cada um desses ciclos é dividido em 4 fases distintas, ou viradas, com cada fase durando cerca de 2 décadas. De acordo com Strauss e Howell, esses ciclos geracionais se repetiram ao longo da história, moldando a sociedade, a cultura e a política. Cada virada é definida por um clima predominante e tipos específicos de eventos, quase como as estações do ano. Primeiro vem o auge, um período de instituições forte, confiança coletiva e coesão social. Pense nos anos prósperos após a Segunda Guerra Mundial. Economias em crescimento, famílias estáveis e padrões de vida em ascensão. Depois vem o despertar, quando as gerações mais jovens começam a questionar normas estabelecidas e pressionam por liberdade pessoal e mudança cultural. Pense na energia e no caos dos anos 60 e 70, quando as pessoas desafiaram autoridades, experimentaram novos estilos de vida e lutaram por transformação social. Em seguida temos o desvendar, marcado pelo crescimento do individualismo, enfraquecimento das instituições e colapso do consenso. Isso se parece com as guerras culturais, a divisão política e a instabilidade econômica que vemos desde os anos 80. Um período em que a sociedade se fragmenta em facções concorrentes. E por fim, chegamos à quarta virada. Um tempo de crise profunda, quando os sistemas antigos colapsam e as sociedades são forçadas a se reorganizar fundamentalmente. A história mostra que esses períodos geralmente envolvem desafios severos, como guerras, revoluções, colapsos econômicos ou agitação social generalizada. Segundo Howell, estamos vivendo uma quarta virada agora mesmo. Na verdade, ele previu décadas atrás que entraríamos nesse período turbulento em algum momento entre meados dos anos 2000 e o início dos anos 2020. O que torna a quarta virada tão significativa não é apenas o tumulto em si, mas o modo como ela fundamentalmente remodela nossa sociedade e economia. É como um incêndio florestal. Devastador, sim, mas necessário para um novo crescimento. Sistemas antigos colapsam, dívidas são eliminadas e novas instituições surgem das cinzas. Considere a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ela não foi apenas um conflito devastador. Ela reconfigurou completamente a ordem global. Instituições pós-guerra como a ONU, a OTAN e o Acordo de Bretton Woods alteraram radicalmente o cenário geopolítico e os sistemas financeiros. Da mesma forma, após a Guerra Civil, os Estados Unidos passaram por profundas transformações sociais e econômicas que abriram caminho para a ascensão industrial. E hoje estamos vendo sinais de uma mudança sísmica semelhante. Os modelos econômicos que dominaram nas últimas décadas, marcados por globalização, crédito fácil e capital livre, estão desmoronando. Formuladores de políticas enfrentam desequilíbrios massivos, dívidas e estão experimentando políticas fiscais sem precedentes como resultado. Então, gostemos ou não, parece que a quarta virada chegou. Mas isso tudo levanta uma questão crítica. Por que a quarta virada está acontecendo agora e o que está trazendo essa massiva troca social? E aliás, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo de novo que eu lançar aqui no YouTube. Como dissemos antes, quartas viradas não aparecem do nada.
Elas são desencadeadas por desequilíbrios profundos que se acumulam ao longo das décadas anteriores. E quando essas pressões finalmente chegam ao ponto de ruptura, a ordem estabelecida começa a ruir. Mas por que agora, especificadamente? O primeiro grande fator é o acúmulo de desequilíbrios econômicos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo experimentou uma prosperidade sem precedentes, impulsionada inicialmente por reconstrução, comércio crescente e mercados consumidores em expansão, e mais tarde acelerada pela globalização a partir dos anos 80. Contudo, a explosão real da dívida e as taxas de juros historicamente baixas começaram após a crise financeira global de 2008. Governos, corporações e indivíduos aproveitaram essa dívida baratíssima para contrair enormes empréstimos, alimentando o crescimento econômico e elevando os preços dos ativos às alturas. Embora esse sistema tenha trazido prosperidade para alguns, sua base sempre foi frágil. A dependência de dívida crescente, juros artificialmente baixos e expansão contínua do crédito simplesmente não é sustentável para sempre. E hoje a dívida global está em níveis nunca antes vistos, empurrando países e economias ao limite. Esse modelo baseado em dívida já mostrou rachaduras em 2008 e novamente após a pandemia, forçando governos e bancos centrais a intervir, basicamente empurrando o problema com a barriga. Depois temos a fragmentação política e social que vem crescendo há décadas. A confiança nos governos, instituições financeiras e na mídia só tem diminuído. A desigualdade de riqueza aumentou, com uma fatia pequena de elites acumulando cada vez mais dos recursos mundiais. Essa divisão pode piorar ainda mais com a ascensão da IA, que ameaça eliminar os empregos de pessoas comuns como você e eu. E curiosamente, muitas elites propõem renda básica universal como solução. Uma que pode, inclusive, aumentar ainda mais sua riqueza. Esse abismo crescente alimentou polarização e populismo no mundo inteiro, como mostram o surgimento de líderes anti-establishment dos mais variados espectros políticos, de Trump nos Estados Unidos, a Meloni na Itália, Milei na Argentina e movimentos de extrema-direita em diversos países. As pessoas estão exigindo mudanças reais, não apenas promessas vazias de eleição em eleição. Enquanto isso, outro elemento importante é a mudança geopolítica gradual, impulsionada pela ascensão da China nas últimas décadas. Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos desfrutaram de um domínio global inquestionável, econômico e militar. Mas a ascensão constante da China desde os anos 90 vem desafiando esse domínio. Essa rivalidade, embora silenciosa, aumentou as disputas por comércio, tecnologia e poder militar, criando tensões geopolíticas semelhantes às observadas em quartas viradas passadas. Historicamente, a ascensão de uma superpotência concorrente sempre desestabiliza a ordem global e gera instabilidade. E por fim temos a questão demográfica. A geração que compreendia de fato as lições devastadoras da última quarta virada, aqueles que viveram a Segunda Guerra Mundial, praticamente já faleceu. Com eles, a sociedade perdeu uma sabedoria valiosa adquirida com sofrimento extremo e sacrifício. Em seu lugar, novas gerações estão assumindo papéis de liderança. Mas ao contrário das gerações anteriores, essas nunca viveram uma crise existencial dessa magnitude. Sem essa vivência direta, elas podem estar mais dispostas a desafiar ou até desmontar instituições, subestimando as consequências graves que isso pode trazer. Então, reunindo todos esses fatores, desequilíbrios econômicos profundos, fragmentação política e social crescente, tensões geopolíticas com a China e uma transição geracional crítica, temos as condições ideais para uma tempestade perfeita. Esses não são eventos aleatórios, mas o acúmulo de décadas de tendências e pressões que agora estão chegando a um ponto de ruptura. O que nos leva a uma pergunta urgente: o quão severa essa quarta virada pode se tornar? Para responder isso, precisamos olhar para o passado. Como diz o velho ditado, a história não se repete, mas muitas vezes rima. Então, o que a história pode nos ensinar sobre o que está por vir? De acordo com Strauss e Howell, as quartas viradas trazem crises profundas que remodelam a sociedade desde suas bases, economicamente, politicamente e socialmente. As quartas viradas anteriores incluem a Revolução Americana, a Guerra Civil dos Estados Unidos
e a Grande Depressão, que acabou levando à Segunda Guerra Mundial. Cada uma dessas crises interrompeu severamente instituições existentes e forçou sociedades a passarem por transformações fundamentais. Hoje, Neil Howell acredita que estamos indo para águas turbulentas semelhantes. Vamos primeiro considerar as consequências econômicas da dívida global acumulada, que já discutimos antes. Quando as dívidas atingem níveis insustentáveis, os governos têm três maneiras principais para responder: cortar gastos drasticamente, dar calote direto ou inflar a dívida até que ela desapareça. Historicamente, a inflação tem sido o caminho preferido pelos políticos, porque reduz silenciosamente a dívida, sem cortar serviços ou aumentar impostos abertamente. Mas, enquanto a inflação beneficia os governos, ela devasta os cidadãos comuns, corroendo suas economias e o poder de compra. Tivemos um vislumbre disso durante a pandemia, quando governos ao redor do mundo recorreram à impressão de dinheiro para resolver os problemas. E os preços de itens essenciais dispararam. Essa abordagem beneficiou os ricos, que possuíam ativos, aumentando ainda mais a desigualdade no processo. Se a inflação sair do controle, no entanto, os governos geralmente endurecem as medidas, como a repressão financeira, onde investidores e cidadãos são forçados a manter dívidas ou moedas do governo, mesmo que seus valores estejam se deteriorando rapidamente. E além das implicações econômicas, o cenário geopolítico atual também representa um risco alarmante, especialmente as tensões entre Estados Unidos e China. Um único erro geopolítico, digamos, no Estreito de Taiwan, poderia rapidamente escalar para um conflito entre essas duas superpotências. E isso é muito mais provável do que muitos imaginam. Se algo assim acontecer, há uma chance significativa de que os Estados Unidos se envolvam diretamente. Agora imagine o resultado: cadeias globais de suprimentos rompidas, preços de commodities disparando e pânico generalizado nos mercados financeiros mundiais. Isso alteraria drasticamente a ordem internacional, forçando as nações a escolherem lados, e já podemos ver os primeiros sinais dessa polarização, especialmente entre os países ocidentais e o grupo BRICS. Internamente, enquanto isso, as divisões que vêm se acumulando há décadas podem desencadear instabilidade política e social. As quartas viradas historicamente fraturam as sociedades profundamente, ao longo de linhas ideológicas, causando disfunção na governança e aumento no risco da agitação interna. No entanto, a história também oferece uma fresta de esperança dentro dessa nuvem escura. Apesar de serem extremamente desafiadoras, as quartas viradas também promovem união por meio da adversidade compartilhada. As pessoas se unem em tempos de grande sofrimento, redescobrindo um senso coletivo de propósito. Mas chegar a esse ponto geralmente exige aceitar um governo mais forte, sacrifícios temporários de liberdades individuais e uma dor econômica significativa. Agora, com toda essa possível turbulência pela frente, como exatamente os mercados e as criptos podem se sair durante essa quarta virada? Como você já deve ter adivinhado, dada a instabilidade econômica e geopolítica que discutimos, não é surpresa que os mercados possam se tornar altamente voláteis e imprevisíveis à medida que esta quarta virada se desenrola. Segundo o renomado historiador financeiro Russell Napier, estamos provavelmente entrando em uma era prolongada de repressão financeira, inflação elevada e controle rígido de capitais. De fato, há um velho ditado entre investidores: expansões econômicas não morrem de velhice, elas são assassinadas. E hoje não faltam possíveis assassinos por aí. Desde guerras comerciais globais crescentes até a postura cada vez mais agressiva da China em relação a Taiwan. Agora, isso não quer dizer que você deve vender tudo em pânico e se preparar para o apocalipse. Mas, considerando que estamos mergulhando mais fundo nesta quarta virada, uma abordagem cautelosa e bem informada é essencial. Dito isso, ainda há chance de que esta alta cripto continue pelo restante do ano. Mas entender as forças mais profundas em jogo é crucial, porque isso determinará o quão severo e duradouro o próximo bear market pode se tornar. Considere o seguinte cenário: se a inflação continuar esfriando, como tem acontecido nos últimos meses, mesmo com pressões tarifárias, e a economia desacelerar, mas evitar uma recessão total,
Isso pode criar condições perfeitas para uma alta em ações e criptos. Isso pode ser impulsionado por alguma forma de afrouxamento, não necessariamente vindo do Fed diretamente, mas talvez do Tesouro, via recompra de títulos, o que na prática funciona como uma forma de afrouxamento quantitativo. Mas esse sentimento positivo pode desmoronar rapidamente se a inflação ressurgir devido a interrupções contínuas no comércio. Nesse caso, o Fed seria forçado a apertar ainda mais, potencialmente provocando uma queda brusca nos mercados e empurrando a economia para uma recessão. Nesse ponto, o Fed se veria preso entre a cruz e a espada. Se imprimirem dinheiro novamente para salvar a economia da recessão, correm o risco de reacender uma inflação perigosamente alta. Por outro lado, reduzir juros para estimular o crescimento também não é fácil, já que ainda teriam que combater a inflação. Um tumulto econômico dessa magnitude poderia inflamar ainda mais as tensões geopolíticas que mencionamos anteriormente, marcando um ponto baixo significativo nos mercados e talvez a fase mais sombria da quarta virada. Se esse cenário se concretizar, ações e criptos podem cair muito mais do que os investidores esperam. Napier também sugere que estamos entrando em um ambiente onde ativos altamente especulativos e hiperfinanciarizados podem perder atratividade. A era do dinheiro fácil e dos juros ultra baixos estão chegando ao fim. Isso significa que os ciclos econômicos e de cripto que vivemos hoje podem ser os últimos desse tipo. No final dessa década, as empresas de cripto que sobreviverem e prosperarem serão aquelas com adoção real no mundo e receita sustentável. No caso das criptos, especificadamente, podemos acabar com muito menos projetos do que temos hoje. Os vencedores serão aqueles com fundamentos sólidos, utilidade comprovada e um bom runaway financeiro. O espaço cripto inteiro pode mudar drasticamente com menos foco na especulação e mais em protocolos reais, com aplicação concreta. À medida que as condições financeiras se apertam, os fluxos de capital se tornam menos especulativos. Só os mais fortes sobreviverão. Como você já deve ter notado, há muitas incertezas aqui. Como tudo isso vai se desenrolar, quanto tempo pode durar e que outras implicações podem surgir, são perguntas em aberto. Mas se a história serve de guia, é provável que estamos entrando no período escuro que precede a era de paz e prosperidade que normalmente segue as quartas viradas. Mas como exatamente você deveria investir seu dinheiro suado para não apenas sobreviver, mas prosperar durante essa mudança monumental? Bem, uma coisa já deve estar clara: a cartilha tradicional de investimentos nem sempre funcionará. Vimos isso claramente na queda dos mercados em 2022, quando ativos tradicionalmente seguros, como títulos, que deveriam proteger os investidores em tempos difíceis, também sofreram grandes perdas junto com as ações. Nesta quarta virada emergente, caracterizada por inflação alta, controle de capital, repressão financeira e incerteza geopolítica, é necessário um tipo de estratégia completamente diferente. Felizmente, temos insights valiosos de especialistas como Russell Napier e Neil Howell para nos orientar. Então vamos dividir exatamente como você pode se preparar classe de ativo por classe de ativo. Primeiro, títulos. Historicamente, títulos sempre foram porto seguro, oferecendo retornos estáveis e segurança. Mas nesse novo ambiente, títulos podem se tornar uma aposta arriscada. Como vimos, a dívida global disparou para níveis sem precedentes. E os governos geralmente preferem inflar essas dívidas silenciosamente em vez de cortar gastos ou aumentar impostos, o que é impopular. Com a inflação subindo, os detentores de títulos exigem rendimentos mais altos para compensar, o que derruba os preços dos títulos existentes, deixando-os com valor deteriorado. Simplificando, manter títulos tradicionais de governos ou empresas durante essa quarta virada pode ser perigoso para o seu portfólio. Segundo, ações. Na última década, ações de tecnologia voltadas para crescimento, impulsionadas por capital barato e globalização, entregaram retornos extraordinários. Mas agora essa narrativa pode se inverter completamente. O novo cenário econômico favorece setores tangíveis como infraestrutura, defesa, commodities, manufatura e energia. Devemos ver governos ao redor do mundo aumentando seus gastos nessas áreas, para reconstruir economias, restaurar cadeias de suprimento e reforçar a segurança nacional. Portanto, direcionar seu foco para esses setores pode posicionar seu portfólio para resistir,
e até prosperar no meio de caos. Terceiro, commodities. Quando a inflação e a desvalorização das moedas chega, metais preciosos como o ouro e prata historicamente se saem bem. O ouro, em especial, se destaca, não apenas como proteção contra a inflação, mas como potencial novo ativo de reserva caso a confiança nas moedas tradicionais se deteriore. Isso talvez explique por que o ouro tem tido uma valorização tão sustentada nos últimos anos, um tema que já abordamos nesse vídeo aqui. Além dos metais preciosos, outras commodities como petróleo, cobre, urânio e produtos agrícolas também podem se sair bem, considerando seus papéis essenciais na atividade econômica e na segurança nacional. Mas você terá que pesquisar por conta própria quais desses ativos específicos fazem sentido para você. E o quarto, as criptomoedas. Como já dissemos antes, é provável que muitas criptos não sobrevivam ao próximo bear market, especialmente em um ambiente de juros altos e crédito escasso. Então, como identificar as potenciais sobreviventes? Bem, além dos pesos pesados já estabelecidos como Bitcoin e Ethereum, o segredo é procurar por criptos que estão ganhando adoção real do mundo. Elas provavelmente encontrarão nichos próprios, seja em pagamentos, jogos, infraestrutura descentralizada ou outros. Mas lembre-se, a maioria das criptos provavelmente verá quedas severas em relação aos picos de alta anterior. Porém, aquelas com utilidade genuína e adoção concreta terão as melhores chances de se recuperar quando o próximo ciclo de alta inevitavelmente chegar. E por fim, diversificação geográfica e mudança de mentalidade. Em uma era de possíveis controles de capital, diversificar geograficamente se torna essencial. Você vai querer manter parte de seus ativos em jurisdições menos propensas a impor controles rígidos ou repressão financeira. Agora, para onde exatamente diversificar depende da sua pesquisa e circunstâncias. Mas o princípio central é claro: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Além disso, é fundamental mudar a mentalidade de investimento. Em vez de simplesmente perseguir altos retornos, o foco deve estar em preservar o que você já tem. Em tempos desafiadores, os investidores bem-sucedidos não são necessariamente os que mais lucram, mas sim os que conseguem limitar suas perdas com mais eficiência. Com tudo isso dito, é inegável que o período à frente pode ser enormemente desafiador, mas, armado com um entendimento claro do que está por vir, você está agora melhor preparado para navegar por esses tempos incertos. E pode ter certeza, estaremos aqui em cada passo dessa jornada para te manter informado enquanto esta quarta virada se desenrola. Certo, pessoal, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. Meu nome é Vinícius e os números dizem mais do que parece.